Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, sexta-feira, 31 de maio de 2019. A partir deste momento, comanda os trabalhos da casa o deputado Gil Diniz, do PSL. Presente número regimental de senhores e senhoras deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convido o nobre deputado Carlos Gianazzi para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, nós temos aqui uma indicação do deputado Rogério Nogueira e uma outra indicação do deputado Rafa Zimbaldi. Está lida a resenha do expediente. Aberto o pequeno expediente, chamaremos agora os oradores inscritos. Nobre deputado Ricardo Madalena. Jorge Wilson, xerife do consumidor. Maria Lúcia Amari. Agente federal Danilo Balas. Delegado Olim. Rafael Silva. Enio Lula Tato. Leci Brandão. Caio França. Douglas Garcia. Carlos César. Carla Morando. Daniel José. Analice Fernandes. Reinaldo Augusto. Doutora Damares Moura. Mauro Bragato. Deputado César. Ed Thomas. Nobre deputado Coronel Nishikawa. Deputado Castelo Branco. Deputado Sargento Neri. Coronel Telhada. Telhada está? Não, não está. Rogério Nogueira. Chamamos para usar a tribuna o nobre deputado Carlos Gianazzi. O senhor tem o tempo regimental, deputado. Está acompanhando, portanto, o pequeno expediente aqui nesta sessão ordinária. Deputado Carlos Gianazzi, com a palavra. Deputado Gil Diniz, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu queria aqui fazer mais uma denúncia em relação ao governo estadual, em relação à Secretaria Estadual de Educação. Enquanto o secretário da Educação faz uma política diversionista, apresentando factoides para o Estado de São Paulo, como, por exemplo, dividir as férias dos professores, das escolas, na verdade, da rede estadual, em 4 vezes, em 4 prestações, parecendo aquelas prestações das Casas Bahia. Ele dividiu as férias escolares sem consultar as escolas, sem consultar as comunidades escolares, sem consultar o Conselho Estadual de Educação, sem consultar as outras redes municipais de ensino, a rede particular, porque isso tem impacto nos outros sistemas de ensino também, sobretudo nos sistemas municipais, e afeta drasticamente a vida não só dos alunos, mas também dos próprios professores, que acumulam cargos. Tem professor que dá aula na rede estadual e na rede municipal, na rede estadual e na rede particular. Professor, para sobreviver no Brasil, às vezes tem que dar aula em 3, 4 escolas durante o dia, porque os salários são baixíssimos, são aviltantes, senhor presidente. Então, o secretário lançou essa proposta, junto com o governador Dória, que é um verdadeiro absurdo, porque vai prejudicar famílias, servidores da educação e, sobretudo, o magistério. Ele dividiu as férias, vai ter férias em abril, vai ter férias em julho, vai ter férias em outubro e entre janeiro e dezembro. Além disso, ele está propondo uma mudança na grade curricular, diminuindo as horas das aulas da rede estadual, introduzindo 3 matérias, né, que também não houve debate com o Conselho de Educação, com as escolas, com as entidades representativas da educação, com quem debate a educação no Estado de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo que ele lança essas propostas que são factoides, propostas para inglês ver, para chamar a atenção da população, dizendo que a Secretaria de Educação, que o governo Dória tem alguma proposta para a educação. Disso que se trata.
essa atitude do governo estadual. Mas, ao mesmo tempo, as escolas estão totalmente abandonadas, com falta de funcionários, com falta de material de limpeza, não tem papel higiênico nas escolas estaduais, não tem material de limpeza. Eu fiz na semana passada uma denúncia gravíssima, dizendo que a Secretaria da Educação estava orientando as escolas a utilizar uma verba que vem do governo federal, que vem de um programa para a compra de material didático escolar, material pedagógico, que essa verba estaria sendo utilizada pela rede estadual para a compra desses insumos de limpeza, papel higiênico, detergente. Isso é um crime contra a educação, senhor presidente. As escolas, o Estado tem que financiar, né, a manutenção e o desenvolvimento da educação básica no Estado de São Paulo, tem orçamento para isso. O orçamento da Secretaria da Educação é de aproximadamente 32 bilhões de reais. Para onde que está indo o dinheiro da educação? Existe a FDR, que é uma autarquia responsável pela compra do material. Não estão desviando o dinheiro que vem do programa federal, há anos que isso acontece, para a compra de material de limpeza. Então não tem material de limpeza, não tem papel higiênico nas escolas estaduais, e nós não temos funcionários do quadro de apoio escolar, senhor presidente. Alguns dias atrás eu citei o caso aqui da escola estadual Érico de Abreu Sodré, uma escola que fica no bairro da Saúde, que perto da Assembleia Legislativa. Essa escola está sem funcionários, uma escola de tempo integral no ensino fundamental que não tem funcionários. Lá os professores estão distribuindo a merenda para as crianças, a direção da escola, né, um desvio de finalidade, um desvio de função de professor, de gestor escolar, porque o Estado não contrata servidores. Isso vem acontecendo em muitas escolas. Tem mais um caso que eu recebi agora, aqui, entre tantos, da Escola Estadual Professora Raimi Oliveira, que fica em Bauru, e é da diretoria de ensino de Bauru. Essa escola não tem um funcionário, não tem um único funcionário nem para abrir a escola, não tem um agente de organização escolar. Esse é o quadro de abandono, de degradação e de precarização das escolas estaduais de São Paulo, senhor presidente. Sem contar as outras mazelas que eu tenho denunciado exaustivamente na tribuna, na Comissão de Educação, no Tribunal de Contas, no Ministério Público Estadual, as escolas de lata, a superlotação de salas, a violência nas escolas, né, a falta de quadras para as aulas de educação física. E quando tem quadra, a quadra está esburacada, abandonada, não tem cobertura. Esse é o quadro de abandono. Enquanto isso, o secretário da Educação lança essas propostas. Dividir as férias, mais 3 disciplinas, e aí se reduz as aulas, as horas das aulas de outras disciplinas importantes para o currículo escolar. Esse é o quadro, então, da educação no Estado de São Paulo. Precarização, abandono, senhor presidente. Isso é muito grave o que está acontecendo. Nós já acionamos o Ministério Público, sobretudo por conta da falta de funcionários. Repito, a escola, para finalizar, senhor presidente, a Escola Estadual Professora Raimi Oliveira, em Bauru, não tem um único funcionário, não tem um único agente de organização escolar. Quem que vai servir a merenda? Quem que vai fazer a limpeza da escola? Tem que ter professor, tem que ter gestão, mas tem que ter essa infraestrutura humana. Tem que ter merenda, tem que ter limpeza, tem que ter vigilância, segurança, e as escolas estão abandonadas. E teve concurso público, o Estado não está chamando os aprovados no último concurso de agente de organização escolar, né? Tem 1.400 agentes aprovados e o Estado não chama, não faz a chamada e nem contrata. De nenhuma forma. As escolas, repito, estão abandonadas no Estado de São Paulo, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Seguindo aqui a lista dos oradores inscritos, chamo a tribuna a nobre deputada Marina Elou, nobre deputada Janaína Pascoal, nobre deputado Luiz Fernando Lula da Silva, o deputado Dirceu Dalben. Convido agora a assumir a tribuna o deputado Gianazzi, para que eu possa fazer o uso da palavra.
assume agora a presidência dos trabalhos, o deputado Carlos Gianazzi, para a fala do deputado Gil Diniz, na tribuna. Lembrando sequência à lista de oradores inscritos no pequeno expediente, com a palavra o nobre deputado Gil Diniz. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a toda a mesa, a quem nos assiste pela TV Assembleia, público aqui na galeria, aos nossos assessores, aos policiais militares, policiais civis. Deputado Gianazzi, faço minhas as suas palavras. A gente acompanha muitas escolas aqui em São Paulo. A gente sabe, sim, do sucateamento do sistema público de ensino. Em São Paulo, muitas vezes, o emburrecimento das crianças é um plano de poder. E eu falo isso, o senhor deu o exemplo aqui das escolas que faltam funcionários, na escola que os meus filhos estudam lá em São Mateus, como eu já falei aqui na Zona Leste. Já aconteceu de vir o aviso para nós, os pais, enviarem ali com as crianças papel higiênico, por exemplo. Então, é uma realidade que a gente não ouviu falar, não. A gente já sentiu na pele, e a gente sabe que, mesmo com todo o empenho dos professores ali, da coordenação pedagógica, da direção, tem hora que não tem o recurso, e a gente convida também aos pais, né, a estarem também presentes ali na escola, para até trazer as denúncias para a gente, para que a gente possa fiscalizar e cobrar do secretário, cobrar do senhor governador, que é o papel deles, dar o mínimo a essas escolas, a esses professores e principalmente aos nossos alunos. Gostaria de falar também que hoje pela manhã eu estive na Escola Superior de Sargentos, antigo Cefap, visitei lá o comandante, a tropa hoje desfilou em continência ali ao comandante do Cefap. É um grande orgulho voltar ali a casa, rever velhos amigos, Sargento Stellari, agora Subtenente Stellari, primeiro Sargento Coutinho e vários outros amigos que ali me viram servir a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje está também capitão, na época Tenente Souza Filho. Para finalizar, presidente, só gostaria de repudiar aqui, saiu uma reportagem na região de Sorocaba, questão da saidinha do Dia das Mães. Olha o que aconteceu, e sempre acontece. Não é uma pauta estadual, é uma pauta federal, nós não legislamos aqui nesse caso, mas, entre aspas aqui, né? Suspeito de matar jovem de 19 anos, cumpria pena por estupro e estava em saidinha do Dia das Mães. Mais uma vítima desses facínoras que, não sei quem que atesta, um estuprador condenado com tornozeleira eletrônica, tirou a vida de uma jovem, mais uma jovem violentamente estuprada e assassinada por um marginal que cumpria sua pena. Vale a pena ser bandido nesse país. Vale a pena. Estuprador em saidinha em Dia das Mães. O que ele foi fazer? Estuprar, violentar uma adolescente. Ceifou a vida dessa adolescente. É uma irresponsabilidade soltar marginais. Muitos falam, olha, tem que ressocializar, etc. e tal. Mas qual que é a pena que um estuprador merece? Coronel Nishikawa. Qual que é a pena que um estuprador merece? Agora, qual que é a pena que um estuprador reincidente merece? E não só estuprador, homicida, assassino. No Brasil, é proibido prisão perpétua e pena de morte. Mas pena de morte para esse animal é pouco, delegado Olim. Pena de morte para um estuprador reincidente que matou uma menina ali na região de Sorocaba é pouco. Não sou eu que estou fazendo discurso de ódio, porque é odioso esse crime. É odioso que uma mulher, uma menina, adolescente, seja violentada. E outra, por um bandido, meu Deus, que cumpria a pena que o Estado soltou na saidinha de Dia das Mães. E a mãe dessa menina fica como? E o pai dessa menina fica como?
no Brasil, infelizmente, vale a pena ser bandido, mas, se Deus quiser, e com o nosso trabalho, essa realidade será mudada. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de convidar para presidir a nossa sessão de hoje o coronel Nishikawa. Até tu, meu amigo Janazzi. Na presidência agora dos trabalhos, o deputado Nishikawa. Até você, ó. Passa a presidir, portanto, este pequeno expediente na sessão ordinária. Lembrando que você pode assistir além da TV Alesp, pela internet, no al.sp.gov.br e no YouTube também. Dos oradores, Adriana Borgo, Conte Lopes, Adalberto Freitas, Marta Costa, Vinícius Camarinha, Major Meca, Bete Saon. Indo na suplementar ou complementar... Oi? Itamar Borges, Cornel Telhada, Enio Lula Tato, Arthur Duval, Jorge, Wilson e Carlos Janazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, de volta a esta tribuna. Ontem nós estivemos nas ruas, senhor presidente, não só em São Paulo, mas em várias cidades, em vários estados, fazendo grandes manifestações contra os cortes criminosos do governo federal, do MEC, do governo Bolsonaro, na área da educação, né? Não só na área do ensino superior, mas, sobretudo, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino superior, na área da merenda escolar, na área do transporte escolar, das escolas públicas do Brasil, na área do ensino superior, das universidades federais, na pesquisa, na ciência, cortes em várias áreas da educação, prejudicando, né, uma boa parcela da população brasileira e, ainda mais, prejudicando o atendimento na área da saúde, porque muitas universidades federais têm os seus hospitais universitários, que atendem a população. Então, muitas pessoas são prejudicadas também, porque um dos efeitos colaterais desses cortes do governo Bolsonaro na educação também os vários prejuízos para a população usuária desses serviços das universidades federais. Senhor presidente, então, agora foram milhares de pessoas às ruas. Eu estive presente ontem no Largo da Batata, na Avenida Rebouças, na Avenida Paulista. Foi uma grande manifestação em defesa da educação pública. Agora, o que me deixou chocado, senhor presidente, é que ontem mesmo nós tivemos 2 episódios absurdos. O primeiro foi esse que eu quero mostrar aqui agora, do esse ministro da Educação, que estava tripudiando, né, com uma atitude altamente bizarra e patética, usando um guarda-chuva dentro do Ministério da Educação. Isso escandalizou o Brasil inteiro. O Brasil está escandalizado com essa cena do ministro da Educação. Está chovendo fake news. O que acontece? Haviam emendas parlamentares de 55 milhões, fake news. Infelizmente, mais uma mentira. Para de chover aqui no MEC. Presidente, isso é um absurdo, é bizarro, é patético. O Brasil não aceita uma cena como essa. Um ministro da Educação, parece que ele é um youtuber, né? Mas fazendo isso dentro de um órgão público federal. Isso é ridículo, no mínimo, né? Já teve aquela cena dos chocolates, que ele errou, inclusive, no cálculo. Aqui ele não sabe falar o português, um reitor. Não sei como ele conseguiu passar num concurso público da Universidade Federal de São Paulo. Ele fala, ele falou haviam, erros básicos da língua portuguesa, o ministro da Educação. É um absurdo total. Mas, além desse absurdo, senhor presidente, ele também soltou uma nota, o MEC soltou uma nota com a assinatura do ministro,
proibindo, dizendo que estava proibindo a divulgação dos atos, as manifestações de alunos, de professores e funcionários e de pais de alunos. É um absurdo total. Nós estamos entrando na PGR, na Procuradoria-Geral da República, com uma representação. Esse ministro sinistro da educação, que nem sabe falar o português corretamente, não fala o português, sabe fazer conta de matemática, errou a conta lá dos chocolates. Esse ministro, senhor presidente, está violando a Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição Federal. Ele viola vários artigos da Constituição Federal, viola o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um absurdo, é uma vergonha para o Brasil. Nós achávamos que aquele outro sinistro da educação que tinha saído era pior. Não, que não haveria algo pior do que aquele ministro colombiano, que foi embora, graças a Deus. Mas esse também não fica atrás, é na mesma linha. Não fala corretamente o português, agride a Constituição Federal. Então, nós estamos entrando na PGR com uma representação. Inclusive, o próprio Ministério Público também está já se antecipando. Já tem vários depoimentos hoje na imprensa, dando conta de que o próprio Ministério Público também está entrando com investigação, tomando medidas judiciais contra esse comportamento do ministro em ameaçar até os pais dos alunos, proibindo que os pais dos alunos façam a divulgação das manifestações contra a educação, essas manifestações que são contra os cortes, contra o desmonte da educação pública brasileira, que corta os recursos de uma forma criminosa. E o povo brasileiro está nas ruas. Não é só a esquerda, não é só sindicato, não, está todo mundo nas ruas. Eu participei ontem da manifestação, milhares de pessoas tomaram as ruas ontem, aqui em São Paulo, em todo o Brasil, pais de alunos, professores, vários setores da sociedade, porque a luta em defesa da educação pública no Brasil não é a luta só dos alunos e dos professores, é uma luta de toda a sociedade, porque a educação é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, tecnológico e ambiental da nossa sociedade. E 90% das crianças do Brasil estão matriculadas em escolas públicas, municipais e estaduais. Se tem corte de verbas nessa área, o Brasil não vai se desenvolver nunca. Então, o Brasil está numa crise, entrando já no processo de recessão econômica, sem perspectiva de recuperação. E num momento como esse, a educação é muito importante, é aí que tem que investir mais em educação ainda. O Japão fez isso após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, países que foram destroçados pela Segunda Guerra Mundial, destroçados inclusive economicamente, conseguiram se recuperar através de investimentos na área da educação, aumentando o percentual do PIB. Então é isso, senhor presidente, que eu queria registrar aqui, a nossa indignação com o ministro, com o governo federal, e dizer que as manifestações continuam e que nós não vamos aceitar mais cortes na educação. Nós queremos mais investimento em educação, na educação básica, no ensino superior, na ciência e na pesquisa. É isso que vai fazer com que o Brasil possa se desenvolver. Muito obrigado, senhor presidente. Prosseguindo na lista suplementar, deputado Gil Diniz, Vossa Excelência tem o tempo regimental. Mais uma vez aqui na tribuna, muito obrigado, senhor presidente. Queria saudar aqui os amigos de Suzano, o Alexandre, a Sol, Marcelino e todos os outros aqui, não consegui identificar aqui da tribuna. Alexandre Junqueiro, carioca, famoso carioca de Suzano, liderança ali no Alto Tietê, um grande amigo nosso. Então, essa casa é nossa, é do povo do Alto Tietê, é do povo de Suzano também. Sejam bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa. E, Gianazzi, já que o senhor gosta de falar de tanto de educação, eu lhe convido hoje, vai ter a nossa frente, o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Escola Sem Partido. Eu sei que o senhor discorda, mas seria muito interessante a opinião contrária também. Não é uma audiência pública, né? Mas o senhor também sinta-se convidado a participar, mesmo sendo contrário ao projeto Escola Sem Partido. O doutor Miguel Najib e várias outras pessoas, a deputada federal Bia Kiss vai participar. E é interessante também. Alguns dizem que nós falamos aí de escola sem partido para maquiar, né, alguns outros problemas na educação, mas nós entendemos que esse projeto
também é fundamental para a educação do povo de São Paulo e do Brasil também. Queria colocar aqui o meu pesar ao falecimento do pai do nosso deputado, Tenente Nascimento, faleceu na data de hoje. Não me recordo aqui o nome dele agora, me foge aqui o nome dele, mas era um senhor de 101 anos, viveu para ver aí o seu filho oficial da Polícia Militar e deputado nessa Casa de Lei. Então fica aqui esse pesar pelo falecimento do pai do nosso deputado aqui da bancada do PSL, Tenente Nascimento. Presidente, queria falar também, até para dar um parecer aí para os nossos eleitores, né? Essa semana, protocolizei, o deputado Gianazzi, o senhor também, o coronel Chical, assinou a PEC que nós batizamos aí de PEC Macris, PEC Cauê Macris. Para quê, deputado Camarinha? Para não permitir, deixar claro ali na Constituição do Estado de São Paulo, a não reeleição do presidente da casa. Nós precisamos, é urgente, da alternância de poder no poder legislativo. Já há mais de 2 décadas aí, o tucanato em São Paulo governa, né? Está à frente do executivo, e aqui na Assembleia Legislativa não é diferente, salvo aí raras exceções, como também a linha auxiliar aí, o Democratas com o Rodrigo Garcia, não houve, né? Não há uma alternância de poder nessa cadeira. Então, colocamos aí protocolo. Estamos recolhendo assinatura, na verdade, tem umas 26, faltam mais algumas, são 32 que nós precisamos. Então, nós queremos aí, deputados que me ouvem agora, estão convidados a assinar a PEC Cauê Macris. E outro projeto que eu coloquei aqui, se fala muito, só uma reportagem hoje falando da questão da transparência e tudo mais. Eu protocolizei um projeto só pedindo à casa que possa ali relacionar os funcionários que recebem as gratificações, as GEDs. Ah, você está sendo contra o funcionário? Não, pelo contrário. É justamente para saber quais funcionários estão recebendo. Por quê? Porque muitos são assíduos, muitos, principalmente aqui no plenário, sempre estão na casa, trabalham, desempenham. E para que não reste dúvida aí que essa verba está sendo direcionada para outros lugares, para outros funcionários que alguns dizem aí que nem aparecem na casa ou que não merecem a gratificação, nós protocolizamos também um projeto para que haja, né, maior transparência nessas gratificações. Quantos e quais funcionários recebem aí a gratificação? Não é para prejudicar nenhum funcionário, pelo contrário, é apenas para dar transparência ao pagador de impostos do nosso Estado de São Paulo. Convido a todos às 18 horas para o lançamento da Frente Parlamentar em defesa do Escola Sem Partido. Terão lá vários deputados, várias autoridades aí no assunto. Miguel Najib, que encabeça aí esse projeto, um pai também indignado com a doutrinação em sala de aula. Lembrando, Gianazzi, não são todos os professores assim, bons e excelentes professores, mas nós combatemos realmente aqueles professores que usam a cadeira cativa, a sala de aula, para fazer proselitismo na sala de aula, proselitismo partidário e ideológico. Muito obrigado, senhor presidente. Prosseguindo na lista suplementar, deputado Carlos Gianazzi, Vossa Excelência tem o tempo regimental. Mais uma vez, o deputado Carlos Gianazzi volta à tribuna para sua fala, pelo tempo regimental de 5 minutos, neste pequeno expediente dessa sessão ordinária. Senhor presidente, de volta a esta tribuna, no dia de hoje, já pela 3ª vez. Primeiro, agradecer o convite do deputado Judiniz, que vai organizar agora um debate sobre a Escola Sem Partido, e já disse da minha posição totalmente, radicalmente contrária a essa proposta de Escola Sem Partido, até porque para nós, professores, servidores da educação, esse projeto não passa da introdução da censura e da mordaça nas escolas. Como nós somos também contra
o projeto do ensino domiciliar, contra a militarização das escolas e tantos outros projetos que tentam, na verdade, acabar com a possibilidade da educação brasileira formar o aluno para o pleno exercício da cidadania ativa e crítica. Então, são vários projetos ideológicos que têm a função de mecanizar a educação para que ela não tenha caráter emancipador, libertador e libertário. Então, nós estamos vivendo uma onda de projetos nessa direção. Mas respeito o deputado Gil Diniz, que vai fazer o debate, debate ideias. Deputado Gil Diniz, nós recebemos na terça-feira, nesta semana, terça ou quarta-feira, o secretário da Fazenda, o secretário Henrique Meirelles, que foi ministro do governo Temer, foi também presidente do Banco Central no governo Lula, e ele, agora secretário da Fazenda. Eu fiquei chocado com a intervenção dele, deputado Gil Diniz, porque de cada 10 palavras que ele falava, 9 estavam ligadas à reforma da Previdência. O tempo todo ele defendia a reforma da Previdência. Ele veio aqui para prestar contas da sua gestão e não para ficar defendendo a reforma. Ele pensa que acho que ele estava imaginando que ele ainda era ministro do governo Temer. Não é mais ministro, ele é um secretário da Fazenda. Primeiro eu queria levantar esse ponto. O tempo todo virou um garoto propaganda da reforma da Previdência, que é a reforma dos banqueiros, dos rentistas, dos especuladores da dívida pública. Aliás, ele é banqueiro, é um homem do Banco de Boston, né? Se aposentou lá, é um homem de confiança do mercado financeiro internacional, sempre esteve a serviço da lógica do sistema financeiro, do mercado financeiro. Então, ele cumpre esse papel, ele é um representante, um porta-voz desse setor. Então, mas além disso, senhor presidente, eu fiquei também chocado, porque eu fiz uma indagação a ele sobre uma questão específica que nós estamos acompanhando aqui pela Assembleia Legislativa, que é a questão da carteira previdenciária dos advogados do IPESP, que foi golpeada em 2009 pelo ex-governador Serra, pela Assembleia Legislativa, através de um projeto de lei aprovado do Executivo. Eu votei contra esse projeto, né, porque é um absurdo o que aconteceu. Os advogados foram vítimas de um estelionato, de um golpe na sua carteira previdenciária, que era uma carteira que já existia há 50 anos e foi criada pelo próprio governo estadual. Tinha a chancela do governo estadual. E do dia para a noite ela foi colocada em processo de extinção. E só agora, depois de muita luta da Associação dos Advogados, é uma associação que se organizou no bojo desse movimento, dessa luta aqui na Assembleia Legislativa, nós conseguimos que o governo aprovasse, encaminhasse um projeto de lei, que foi aprovado, devolvendo pelo menos uma parte desses recursos, porque uma boa parte dos advogados, né, eram 40 mil advogados, mas uma boa parte, uma parte significativa, não conseguiu se aposentar. E aí há uma devolução de dinheiro programada para o dia 18 agora, mas acontece, senhor presidente, que na lei aprovada, aqui no plenário, né, existe um artigo falando da portabilidade, que os advogados podem fazer a portabilidade para um outro plano, uma outra carteira previdenciária. No entanto, isso não foi regulamentado, não há explicação, não há nenhum tipo de orientação, e o pagamento vai ser dia 18. Os advogados precisam saber o que vai acontecer com essa portabilidade. E eu fiz essa pergunta, e sobre o imposto de renda também, que não pode incidir nesses valores devolvidos, porque isso é verba indenizatória. A culpa foi do Estado. O Estado agiu de má fé contra os advogados e também com os cartorários aconteceu a mesma coisa, senhor presidente. Então, cobrei isso do Henrique Meirelles, do ex-ministro, do garoto propaganda da reforma da Previdência, dos banqueiros nacionais e internacionais. Ele leu lá um parecer dizendo que não haveria portabilidade. Eu fiquei chocado com uma resposta seca, não quis debater, né, não aprofundou essa questão, e nós continuamos reivindicando que sim, que tem que regulamentar a portabilidade, tem que orientar os advogados e advogadas, e mais ainda, senhor presidente, não pode ter incidência do imposto de renda, porque isso, a verba devolvida, ela tem o caráter indenizatório, não pode ter imposto de renda. Os servidores, os advogados,
Vamos perder muito com isso, um absurdo, senhor presidente. Então, olha, nós temos uma lei, a Lei 16.877, aprovada aqui, sancionada no dia 19/12/2018. Nós temos aqui 2 decretos, o 64.222, do dia 9/5/2019, e um anterior, o 64.073, do dia 18/1/2019 também, versando sobre o tema. Então, 2 decretos, uma lei e tem ainda uma resolução, senhor presidente. E eles não resolveram isso até agora, deixando os advogados numa situação muito difícil. Então, faço um apelo aqui ao governo Dória, ao secretário da Fazenda, ao superintendente do IPESP, Carlos Flori, para que resolvam essa situação imediatamente, garantindo a portabilidade, regulamentando, orientando como que será feita a portabilidade. Não é possível que eles sigam apenas um parecer da PGE. A PGE não é a justiça, é um parecer. Um parecer pode ser seguido ou não. O governo tem autonomia para aceitar ou não parecer, nós sabemos disso. E também a questão do imposto de renda. Nós apelamos aqui, nesse momento derradeiro e final, onde essa questão será resolvida parcialmente no dia 18, com a devolução, para que o governo tome as devidas providências, para que os advogados e advogadas não tenham mais nenhum prejuízo, senhor presidente. Era isso, muito obrigado. Pela presidente. Uma breve comunicação. Regimental. Para dialogar um pouco com o deputado Carlos Gianazzi, que falou aqui sobre ser contrário à escola sem partido, nós sabemos a posição, mas citou também a questão do homeschooling, a questão da escola militarizada, né? Nós temos como proposta também construir o maior colégio militar aqui em São Paulo, colégio militar do Brasil em São Paulo, ali no campo de Marte, deputado Carlos Gianazzi. Eu acredito que a dona Maria e o senhor José, que me escuta aqui pela TV Assembleia, gostaria de matricular o seu filho, caso tenha, numa escola estadual em São Paulo, porque o ensino militar, no colégio militar, é um ensino de excelência, um ensino de qualidade. E o que nós estamos tentando dar opção aos pais, às famílias, é justamente o contrário do que o governo do PSDB deu até então a essas famílias, a precarização do ensino. Então, o homeschooling, a educação domiciliar, para aquelas famílias que tenham a possibilidade, é um direito. Nós não podemos criminalizar, se fala tanto aqui de direitos humanos, que nós não podemos criminalizar X e Y, nós não podemos criminalizar o pai e a mãe que quer oferecer aos seus filhos o homeschooling, a educação domiciliar. Não podem ser tratados como criminosos. E o modelo de educação militar é de excelência. Nós temos aí vários colégios militares pelo Brasil, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, nós queremos trazer aqui. Temos também um modelo de gestão militarizada. Nós não queremos militarizar o sistema de ensino. Nós queremos fundar aqui, criar aqui um colégio militar e colocar algumas escolas com a gestão militarizada para dar opção para esse pai e para essa mãe matricular os seus filhos. O pai e a mãe que achar por bem deixar o seu filho na escola que está, faz parte, é direito deles. Mas nós continuaremos trabalhando aqui para melhorar o sistema de ensino público e gratuito, como o senhor defende, mas nós vamos trabalhar também para dar essa opção a essas famílias aqui no nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Antes do encerramento, só uma comunicação também, só para dialogar um pouco com o deputado Gil Diniz, que fez algumas colocações importantes, eu entendo, deputado Gil. Veja bem, a educação é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, mas é um direito que tem que ser garantido em toda a sua amplidão. Qual é esse direito? Garantia do acesso, da permanência e da qualidade de ensino. Esse é o que está na lei, o que nós aprovamos na Constituição de 88, na Constituição Estadual. Garantia do acesso, da permanência e da qualidade de ensino. A escola militarizada, ela cumpre também, nós sabemos, um caráter ideológico fortíssimo no Brasil. Mas mesmo que não houvesse esse caráter ideológico, é função do Estado. Nós não podemos ficar jogando uma obrigação, um dever do Estado para
né, organizações sociais em geral, tem setores querendo a privatização, que as organizações sociais cuidem das escolas, é o Estado que tem que investir. E a escola pública, quando recebe investimento, ela funciona muito bem. As escolas, a escola de aplicação da USP é um centro de excelência, é uma escola pública com recurso público, só que recebe recurso adequado. As ETECs, as FATECs, são escolas públicas, né? Então, a escola pública tem que receber mais investimento. Nós não precisamos terceirizar, privatizar, militarizar escolas para que elas funcionem bem. Então, é disso que se trata a nossa luta. Agora, militarizar a escola não resolve a situação, né? Mesmo que não houvesse esse caráter ideológico altamente pesado, dentro ainda mais dessa conjuntura que nós estamos vivendo, também seria só mais um centro de excelência. Você teria uma escola, centro de excelência, e 500 escolas sucateadas e abandonadas. Então, a nossa luta é para que a educação seja entendida como um direito e uma obrigação do Estado, e que a qualidade de ensino seja assegurada aos alunos, a todos os alunos matriculados na rede pública de ensino. Então, é por isso que nós nos esforçamos muito para o aumento do financiamento da educação, principalmente aqui no estado de São Paulo. Levanta. Pelo presidente. Se houver acordo entre as lideranças, pediu o levantamento da presente sessão. É regimental, porém, antes eu tenho um recado. Senhoras e senhores deputados, essa presidência, atendendo à solicitação do nobre deputado Campos Machado, cancela a sessão solene convocada para o dia 17 de junho de 2019, às 20 horas, com a finalidade de homenagear 100 anos de Nelson Gonçalves. Senhoras deputadas, senhores deputados, havendo um acordo de liderança, essa presidência, antes de levantar os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, a hora regimental, sem ordem do dia. Está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Coronel Nishikawa, encerramos, portanto, os trabalhos da sessão ordinária de hoje, transmitida ao vivo aqui no plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão acontece na segunda-feira, a partir das 14h30 da tarde. Você continue aí ligado na programação da TV Alesp.